noite. Hoje nós estamos aqui na primeira resenha com o professor Guilherme, o fundador do nosso Podvas, como acontece. Hoje nós vamos estar conversando nessa primeira resenha como é juventude, seria a mesma coisa que nós, né? Que é o futebol, uma resenha, um professor que nós tem mais intimidade para conversar na escola, tanto que é o nosso tutor. Nós vamos estar conversando aí das resenhas. Fala galera, me chamo Ramon e a primeira pergunta que eu tenho para você, Guilherme, como que foi a sua juventude? A juventude foi muito bacana, cara. Eu gostava muito desse tempo, tenho muita saudade na verdade, né? O meu tempo de juventude, se tratar de vocês 15, 16 anos. Era futebol o dia inteiro, gostava, não é coisa que vocês gostam, tipo isso, né? Só estudava e dormia, cara. É o que eu fazia, não tinha responsabilidade, tinha que trabalhar, então a única coisa que eu tinha que fazer era ir pra escola e estudar. Então, as preocupações eram essas? A única preocupação, malha era essa, né? Mas eu gostava muito de ir à escola, né? Eu gostava muito de ir à escola, né? Estudar é uma outra conversa, mas gostava muito de ir à escola, gostava de... Só pela resenha, cara. Ah, resenha, né, cara? Resenha na escola Mas eu gostava muito de jogar futebol à tarde, o baralhinho tinha que ter com os amigos, né? No intervalo tinha muito. E as garotinhas? Não sei. Tinha assim, cara bonitão desse aí, como é que vai ter? Mas ele sempre tocou no assunto do futebol, o que você mais te incentivava assim, se você levava isso a sério, se esse era um dos seus sonhos assim? Depende, até uma certa idade eu tinha essa ambição, né, de jogar no futebol. Acho que até uns 13, 14 anos eu tentei. Mas depois eu larguei mão, cara. Depois eu achei que fui ficando mais velho, fui tendo outros objetivos. Jogava mesmo pra brincar, sabe? Eu gostava muito de brincar. Você jogava de quê? Depende, no salão, eu gostava muito de jogar de ala no salão e no campo eu gostava de jogar de volante, cara. Mas por que você falava assim, não, entre esse e esse eu prefiro esse? Como assim? Para o salão, você... Eu sempre gostei mais de salão. Não, pro salão. Eu gostei muito de salão. Salão eu sempre gostei mais legal que o campo, Você era ala o quê? Ala direita. Gostava muito. É isso aí. Rapaziada, meu nome é Luiz, tem uma pergunta aqui para fazer para o Guilherme. O que você mais gostava de fazer na sua juventude? O que você mais gostava, né? Cara, o que eu mais gostava de fazer no tempo de juventude, gostava de sair com os amigos. Gostava muito de sair com os amigos, festa, resenha. Gostava muito de fazer o que chama de social hoje, então eu fazia. Gostava muito dessas socialistas, sabe? A gente combinava, cada um, vou levar um quilo de carne, você vai levar um refrigerante, você vai levar. Você vai levar, sei lá, uma pipoca, sempre tinha essas resenhas, né, cara? Fora o que vinha por trás, né? A bebida. Não, isso aí não tem. Não tem prontinho. Não tem. O cara jogando baralho ali, influenciou um cigarrão de pai, bebida que sempre tem. Não tinha. Mas, aí falando aí dessas resenhas, você falou que era muito resenheiro, mas e aí, seu projeto de vida, quando veio que você pensou, opa, vou parar, vou começar a focar nisso aí, senão não sei nada da vida, né? Na verdade começou muito tarde, né, meu projeto de vida. Eu me arrependo muito, cara, de não ter levado o meu ensino médio a sério. Arrependimento que eu tenho até hoje, assim, toda vez que eu lembro do meu ensino médio, é claro que eu dou risada que eu fazia muita festa, muita resenha, saía muito na noite, mas o meu maior arrependimento é de não ter levado o meu ensino médio a sério. Porque hoje eu vejo que tinha muita oportunidade, eu tinha muita chance de ter passado numa faculdade pública, uma federal, talvez até uma USP, porque eu sempre, querendo ou não, eu tenho facilidade de aprender, né? Mas na minha juventude eu não tinha essa mentalidade, então eu não levei meus estudos a sérios, não quis prestar vestibular, prestei uma vez porque meus pais me obrigaram, depois falei, não vou fazer mais. Então eu me arrependo muito de não ter levado o ensino médio a sério. Assim, eu sempre gostei muito da escola, né? Ser professor, sempre achei uma profissão muito bacana. Só que os meus pais, eles não deixaram, né, no primeiro momento, falar, quero ser professor, e falaram, não, professor não. Não queria, meus pais, minha madrinha, não, professor não, sofre muito, mal remunerado, não deixaram nesse primeiro momento ser professor. Mesmo tendo esses problemas, né, assim, na escola eu sempre achei uma profissão muito bacana. Mas esse foi seu primeiro desejo quando você pensou, cara, eu tenho um projeto de vida?
foi o que eu sempre falei, mano, não quero ser professor. Professor de história, na verdade. Depois que seus pais falaram isso, meio que não te apoiaram, assim, você não existiu ou não? Eu, na verdade, comecei fazendo jornalismo. Quando eu saí do ensino médio, eu fiquei um ano sem estudar. Fiquei trabalhando com meu irmão. Ele tinha uma espécie de uma transportadora pequenininha, tinha uns 3 caminhões e trabalhava junto com ele. Aí, entendeu? E aí o trabalho era duro, cara. Carregar caminhão, carregar, acordar 5 da manhã todo dia. Aí eu falei, cara, pra mim trabalho pesado não é pra mim não, cara. Eu vou começar a estudar, porque trabalhar, acordar cedo, carregar peso. Eu lembro que eu vinha entregar as merendas, eu trabalhava entregando merenda aqui na escola do Imbu. Eu lembro que tinha escola que a gente fazia, cara, que tinha escada, pra dizer com umas caixas de 20 quilos no ombro, assim, pô. Aí tinha escada que tinha escola que tinha rampa, né, pra você fazer o carrinho. As pessoas não abriam a rampa de maldade, porque a gente carregar peso na escada. E quando a minha mãe se escorregava na rampa, isso aconteceu já? Nunca. Meu tio trabalhava com isso aí, acontecia direto. Pô, aí... O carrinho travava e Pô, mas era capaz dos caras descontar, mano, ainda do entregador, mano. Porque vem na notinha contadinha assim, ó. 10 melancias na escola Eduardo Vaz, 10 caixas de batata no Eduardo Vaz. Faltar uma. A tia da cozinha lá, ela vai conferir se faltar uma caixa. Cadê essa caixa? Tem que explicar. Ou desconto, ou você tá saindo de lado não. Mas depois desse que você não pensou que isso não era pra você, o que te motivou a ser professor? Então, aí na verdade eu decidi, falei assim, eu vou voltar a estudar. Aí eu chamei meus pais, falei, eu quero fazer faculdade. Aí eu sabia que minha mãe não ia querer que fosse professor, que fizesse história. Aí eu falei, eu vou fazer jornalismo. Comecei fazendo jornalismo, aí a paixão pelo jornal, eu adoro jornalismo. Eu queria trabalhar com esporte, na verdade, sou fascinado por esporte, né? Tanto que os interclasses, não sei, eu adoro organizar, me prometer, para organizar, fazer regulamento, porque eu adoro esporte, queria trabalhar com isso, comentarista esportivo. Comecei fazendo jornalismo, lá numa faculdade, era uma faculdade privada, né? Tinha que pagar todo mês, na São Judas, fica ali no Butantã. Só que as únicas matérias que eu gostava nessa graduação eram matérias ligadas à história. Igual, tinha história da arte, pô, adorava essa matéria. História da comunicação, pô, história do direito, pô, adorava essas matérias. Quando ia para matérias que era de fato de jornalismo, eu já não gostava, já não queria ir, cabulava, ia pro... Tinha uma matéria de quarta-feira, eu lembro até hoje, cara. Era marketing e publicidade, eu tinha que fazer essa matéria também. Eu detestava, era muito chato essa matéria. E era de quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, geralmente à noite de Libertadores, que eu fazia? Vou sair para uma faculdade? Nada, eu queria, pro estádio. Então eu fazia muito isso. Comecei a não gostar mais do curso. Fiz um semestre, eu falei que saber, cara, fui mal em várias disciplinas, eu fui bem ligado à história, falei, sabe, eu vou trancar. Fui na secretaria do curso, falei, eu quero trancar o curso, quero fazer história. A história nessa faculdade não tem. Aí falei, putz, e agora? Falei, não, tranca mesmo assim, vou fazer em outro lugar. Tranquei o curso de jornalismo, comecei a pesquisar onde tinha graduação de história. Aí eu achei lá na FMU, lá na Liberdade. Você morava aqui? Eu morava lá no Prédio Sá, sabe o Campo dos Santos ali? Morava ali próximo do Intuse, em Salvador. Morava ali na época com meus pais. E só tinha isso. Aí eu ou ia lá pra Liberdade todo dia, ou continuava passando raiva na... E por que você teve esse desejo por escolher a matéria de história? Que é a matéria que eu mais gosto. Desde molequinho, assim, eu gostava dessa matéria. Eu acho que começou com eu assistia muito filme ligado à história. Muito filme ligado à Segunda Guerra Mundial, filmes sobre história antiga, como Alexandre o Grande, Troia. Então eu comecei a gostar de história, comecei a pesquisar sobre isso. Aí eu comecei, de fato, a gostar, comecei a ler um pouco mais. Foi aí, depois dos 20, 21 anos, eu comecei, de fato, a sentir vontade de estudar. Falei, puxa, tinha acabado o ensino médio, 2 anos, tinha acabado o ensino médio já, né? Porque eu terminei com 18, eu repeti um ano. E já você falou que não comentou que trabalhou, primeiro você trabalha na profissão que você não gosta,
E depois você se tocou assim e falou, esse é o meu caminho, e foi para professor. Como que você bancou a sua faculdade? Como que eu pagava na faculdade? Os primeiros semestres, minha mãe pagava. O primeiro semestre de jornalismo, minha mãe pagou. O segundo, em diante, o segundo minha mãe também pagou, meus pais também pagaram. Na terceira eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula com 20 anos. Eu entrei na faculdade, aí na época tinha um cadastro emergencial na diretoria de ensino Taboão da Serra, e eu já me cadastrei para já começar a dar aula. É claro que eu não tinha sala assumida, eu trabalhava com uma espécie de substituto, se vocês não se lembrar, professor eventual. Prostituto. Não, aí não, né? Substituto. Aí não. Antigamente, Antigamente faz com você. Sabia falar. Faz com você. Pô. Prostituto não, pô. Mas tinha esse professor que entrava na sala quando o professor faltava. Certo. Aí eu entrava nesses momentos. E porque eu era muito novo, eu tinha medo de assumir uma sala de aula já, essa responsabilidade. E eu tinha faculdade, então eu falava, ó, tem 5 horas, eu tenho que sair daqui. Eu saía lá do Parque Pirajara, que era a escola que eu dava aula, e tinha que estar na liberdade às 7. Então era muito corrido, eu entrava às 7 da manhã na escola, saia às 5 da tarde. Você lembra o nome da sua primeira escola? Ah, eu lembro, mas eu não quero falar não. Aí nós, Porque eu não sei se posso falar, né? aí nós bagunça e ele fica cobrando, né? Ele é bagunceiro. Ah, Não gostava nem de estudar. Aqui aproveitando que você está falando do seu momento de trabalho, assim, que você está ganhando dinheiro, quais são os seus maiores sonhos? Eu tô ganhando com dinheiro, vale pra você. Tá ganhando com dinheiro, não sou eu não. Olha aí, mano. Não tô ganhando com dinheiro não. Ah, tá. A gente recebe, hoje a gente recebe um salário, né? Mas ganhar muito dinheiro vale pra você, viu, Luiz? Eu não. Não, o meu sonho hoje, assim, o que eu mais quero é, nesse momento, terminar de mobiliar meu apartamento, cara. É o que eu mais penso agora, assim, sabe? Dar conforto pra minha esposa, pros meus 2 pequenininhos. Então, assim, minha maior ambição nesse momento é dar esse conforto pra eles. Aí depois disso tem o desejo de viajar, conhecer algum país. Paris, França. Meu sonho é conhecer França. É isso aí, mano. Pelo menos umas 2 semaninhas, né, na Europa. Passar pela França ali. É que o cara tá ganhando dinheiro, ele não quer falar, tá começando a soltar. Mas vai pra frente, quem sabe um dia, né? Vai, lembrar de nós, tá? Quando o Ramon virar jogador, ele vai lembrar de mim, vai me lembrar. Passar uma semaninha lá, não custa nada, né? Fazer festa, resenha, você me chama. Resenha é bastante barato. E Você hoje, gosta, né? sobre o Eduardo Vaz, como veio parar aqui? Olha, em 2021 teve abriu um processo pra gente entrar nesse tipo de escolas que iam virar do tempo integral, né? E eu me inscrevi e no dia lá tinha as opções de escolas, né? Pra gente escolher qual escola a gente ia. Eu lembro que tinha o Eduardo Vaz, tinha uma escola chamada Ed Wilson também, tinha várias opções pra gente. Sim. Pra gente ir. E aí eu falei, cara, eu vou escolher o Eduardo Vaz, porque eles falaram muito bem na escola. Lá na, tipo, imagina, fica a galera de professor lá conversando, aí saiu da atribuição e falou, ó, tem tal escola. Aí sai outro, e uma fila, né, uma classificação de professores. Aí sai lá Aí sai outro, tem tal escola, sobrou. Aí tinha uma mulher comigo na fila, eu falei, meu, a escola Eduardo Vaz é uma boa, cara. É a melhor que tem. Meu, do Imbu é Naquela top. época. Top. Ela falou pra mim, cara. Ela falou, acredita, cara. Muito barato. Eu não lembro o nome dela, não lembro dela. Aí eu falei, pô, mano, na hora que me chamou, eu vou escolher o Eduardo Vaz, hein? Inocente pra caramba, né? Pô, Eduardo Vaz, beleza. Aí eu peguei essa e eu cheguei, comentei com os meus colegas que trabalhavam, pô, quando viam dar aula no Eduardo Vaz e tal, não sei, do Imbu é próximo da minha casa, próximo da escola particular que coleciono, vai dar tempo de chegar, então. Aí o pessoal falou assim, será que vai ser uma boa escolha? Porque o pessoal, né, falou assim, é uma escola que apresenta uma série de problemas, o pessoal falou. Eu não sei se era verdade, tá? Mas foi o que me falaram. Na hora que eu cheguei aqui, eu vi que não tinha nada disso. Né? Era uma escola realmente boa, como a professora tinha falado. Os alunos são muito legais, os estudantes são protagonistas, os estudantes montam projetos como esse que a gente está fazendo, porque eu só dei ideia. Eu, na verdade, André e eu, tá?
A Andréia, desde que a gente entrou aqui, no primeiro dia a gente montou essa disciplina juntos. Sem Andréia nada ia acontecer. Mas quem montou mesmo foram os meninos do ano passado e conseguiram dando continuidade. E aqui, aqui é muito legal. Aqui eu adoro, eu só saio daqui realmente quando eu for obrigado. Porque é uma escola que eu gosto de estar, gosto dos meus colegas aqui, gosto de lecionar para os alunos. Já vai dar aula aqui. Já vai para 2 anos aqui. No segundo ano aqui. Eu ia te fazer essa pergunta agora, se você pretendia continuar nessa escola até o seu final da carreira, até a aposentadoria, que vai demorar um pouco, né, ainda. Se eu me aposentar, né? Tá ali, ó. Tá ali, se tu aposentadoria, tu se paga. Que é velho, eu não. Mas... cara, até o final da carreira, acho que é muito tempo, né, cara? Mas eu pretendo continuar por bastante tempo aqui. Claro que eu tenho outras ambições profissionais, né? Que, quem sabe, eu consiga concretizá-las, todas as ambições, chegar onde eu quero chegar. Provavelmente eu não vou ficar aqui até o final da carreira. Mas tem que trabalhar muito para chegar onde eu quero chegar. Mas pelo menos, o que você gosta de fazer aqui na escola? O mais gosto aqui na escola? Não posso mais. Isso eu não posso mais. Já tomei uma bronca por causa disso, vocês fizeram igual uma bronca. Não vou esquecer, tá? Essa bronca que eu levei culpa de vocês. Mas o que eu mais gosto aqui, fazer essa escola, eu acho que é dar aula da minha disciplina. Quando eu saio da sala de aula assim, poxa, dei uma aula boa, os alunos gostaram, entenderam, participaram, acho que isso não tem dinheiro que pague, cara. Você sai da sala de aula assim, o moleque prestou atenção, participou, fez exercício assim, acertou todas. Não tem satisfação maior do que você pegar a sala do primeiro ano lá, ficar em primeiro lugar lá na prova paulista em toda a diretoria de ensino. Isso aí, graças a Deus. Pegar um segundo ano lá, chegou em primeiro também de história. Toda a diretoria de ensino, as minhas salas caem em primeiro lugar, para mim é muito gratificante. E além de dar aula assim, e o ping-pong? Eu já falei pra vocês, né? Só vem pessoal pra escola pra jogar ping-pong. Jogar ping-pong. Não, brincadeira. Mas eu gosto muito de jogar o tênis de mesa com vocês. Gosto muito do podcast, gosto muito quando a gente vem aqui gravar um podcast legal. A gente gravou com o dirigente esses dias, foi muito bacana. Quando a gente. Não me levaram, me excluíram. É que você é da resenha, né? Aí. Ali era uma entrevista um pouco mais séria. Mais séria. Aqui é resenha. Quando é resenha é diferente, sabe? Mas O que você. Gosto de muita coisa, gosto dos meus colegas. Aí, Você acha da sua relação aqui na escola? Com os estudantes. Os professores, diretores? Tem que ver se nós gostamos dele, né? Com os meninos, com os estudantes é muito bacana. A maioria dos alunos sim, tem uma relação boa, a gente conversa, a gente brinca. No momento de ser sério, né, eu cobro bastante, mesmo assim eles nunca desrespeitei nenhum estudante, né, mesmo cobrando sério. Sua relação com os professores? São bons. Os meus colegas são muito bacanas mesmo. Diretores? Com a gestão? Bacana também. Não, é muito bacana, na verdade, é bacana, me dou bem com todos, a gente conversa bastante. É claro que assim, eu não faço nada sem consultá-las antes, né? Sempre consulto as minhas gestoras. Polêmica. Mas em relação aos alunos, né? Você gosta do pessoal, mas não sabe se o pessoal gosta de você, né? Olha a polêmica aí. Mas aí eu posso falar por mim, pelos meus alunos eu não posso falar. A minha parte eu faço, levo a sério as aulas, preparo bonitinho, sei diferenciar a hora de brincar, a hora de ser sério, a hora de ser chato. Eu acho que sou mais chato que legal, uma das vezes. Vai vir a polêmica agora. Qual professor que você mais gosta? Que eu mais gosto? Meu Deus do céu. Poxa, mas. Você já citou aqui. Mas só um, cara. Top 5, vai, top 5. Não pode ficar muito puxar o saco aí. Quem que você tem mais liberdade de falar, intimidade? Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Minha parceira André é minha parceirona, assim, a gente trabalha junto, muita coisa, a gente trabalha a tutoria junto, a gente trabalha a eletivo junto. E o Isaac também, o Isaac é parceiro. Ótima profissional, André. Top 5. Top 5, não. Vamos começar pelo primeiro. Eu gosto, eu dou bem com todos, tá? Manda o cliente. Mas o que eu mais assim, converso no dia a dia assim, é o André, que é minha parceira. A gente tem que conversar muito sobre o jornal, sobre a tutoria.
Às vezes a gente se desentende, né, por conta do profissionalismo mesmo, não se desentender, de brigar, de discutir, mas a gente não concorda muitas vezes. Isso é normal, às vezes. Normal, porque a gente trabalha muito junto. E o Isaac é resenha, né, cara? Isaac, o próximo resenha tem que ser com o Isaac, cara. Chama o Isaac, o próximo tem que ser o Isaac. Isaac é resenha demais, mano. Meu parceirão, cara. E para finalizar, como você pretende dar ao avanço desse podcast? Então, eu e o André, a gente está discutindo bastante sobre isso. É muito cansativo o podcast. Ele é muito bacana, o jornal assim, é muito legal, mas a gente queria que os estudantes tivessem um pouquinho mais de autonomia, né? Que pegasse assim as responsabilidades e assumisse mesmo. Olha, essa é a minha parte, é o que eu vou fazer. Já tem que saber o que tem que fazer. Né? Não ficar a gente tendo que falar, ó, vem fazer tal coisa, vem fazer isso, aquilo outro. A gente, no começo do ano, a gente não ia continuar com esse seletivo. Nós não íamos mesmo, a gente ia parar. A gente estava cansado. É muito cansativo, é estressante. A gente quer que o negócio funcione muito bem, a gente quer que seja perfeito. Nós dois somos muito exigentes nesse ponto do jornal. E quando ele começa a não dar certo, a gente fica muito chateado. A gente começa a não... Desanima, né? Depois desanimar. E ano passado a gente teve que fazer muita coisa na parte final. É claro que quem fez a maioria das coisas foram os estudantes. Mas a gente também teve que fazer muita coisa. E isso desgastou muita gente e a gente falou, mano, vamos fazer um negócio mais tranquilo no semestre que vem. Tanto que a nossa ideia era fazer algo ligado para, sei lá, artesanato, né? Empreendedorismo. A gente ia fazer, eu lembro até hoje, a gente discutiu, vamos fazer essas essências, sabe? Essência de colocar no guarda-roupa, essas bolinhas de essência, vocês estão ligando? Vou colocar cheirinho, colocar no carro, colocar no guarda-roupa. E pra gente vender, né? Levantar um recurso e depois, sei lá, fazer uma festa de criança para os alunos, algo tipo assim. Mas aí a gestão falou assim, ó, ficou muito legal, continue com o projeto. A gente quer que vocês continuem. Propôs isso, a gente, vamos fazer? Vamos. E como a gente pretende continuar isso, né? Para matar a pergunta. A gente está dando um pouco mais de evidência para os meninos do primeiro ano. Os meninos do primeiro ano terem mais essa responsabilidade. Para, sei lá, no semestre, ganhar experiência, né? Ganhar cancha, né? Estão chegando agora. Ano passado a gente tinha um pessoal muito presente do terceiro que tinha bastante autonomia, já fazia bastante. E a gente não teve ninguém do segundo, muito poucas gente do segundo, para dar continuidade que está no segundo agora. Tinha poucas pessoas do segundo. Se tivesse o pessoal do segundo, ia ter uma certa experiência. Então vamos pegar o pessoal do primeiro esse ano, que são novos, e vamos ensinar. Quando chegar no semestre que vem, eles já vão estar mais calejados. Se a gente continuar aqui no próximo ano, e eles quiserem ficar com a gente, eles também vão ter mais experiência do que eles estão chegando agora. E eles vão ensinar para o pessoal do primeiro. Que bom que você está falando isso, porque agora quantos moleques vão vir do nono ano para o primeiro ano, saber que tem essa responsabilidade, saber como que é cansativo para vocês, e principalmente para a gente, todo mundo ali que está lá do outro lado da câmera e a gente que está entrevistando vocês, saber como é o valor e o peso disso. Tipo, no lugar, né? Sim, entendeu? A gente ter pelo menos a empatia para saber como é a dificuldade entre vocês. É bom você falar isso. Tá? É bem cansativo, assim, não é fácil não, gente. Montar, ter as ideias, ir lá, publicar no jornal, às vezes tem que corrigir o texto dos meninos, que às vezes os meninos no primeiro não escrevem tão bem quanto o pessoal no terceiro, mas isso é normal, né? Quanto mais tempo no ensino médio, mais melhor fica a escrita, né? Melhor fica o texto. Então a gente, para mim, no primeiro, que está escrevendo, tem que ir lá, tem que corrigir, tem que ler, isso é cansativo. Aí às vezes a gente vem aqui no podcast, tem que estar bem preparado, tem que ter um roteiro bonitinho, às vezes a gente tem que organizar o roteiro, muitas vezes. Então quando vocês fazem isso, é um baita de um adianto para eles, entende? Mas a gente vai continuar tentando, né? Não. Esse desempenho nosso melhorar cada vez mais. Né? Vamos. Essa foi a nossa primeira resenha com o professor Guilherme. E esperamos você, Isaac. Você, André, são ótimos profissionais. Abraço. Isaac é o próximo. Isaac. Falou, boa noite. Fala muita besteira, hein?